A Ótica Araújo oferece excelência no atendimento e qualidade em óculos solares e de grau. Possui tecnologia de ponta, Roya e Varilux para tirar medidas digitais em 3D diretamente na armação escolhida, eliminando possíveis erros e proporcionando exatidão na confecção de seus óculos. A equipe da Ótica Araújo é uma das equipes de técnicos em óptica mais antiga da cidade. Ótica Araújo. Aqui o cliente negocia com os proprietários. Olá! Hoje no programa Instinto Materno vamos falar sobre adaptação escolar, readaptação escolar e homeschooling, que é a educação em casa. A licença maternidade no Brasil do setor privado é de apenas 4 meses. Como deixar a criança na escola sem gerar um trauma para a mãe ou para a criança? E, se você puder ficar em casa até os 2 anos da criança, por que é tão importante priorizar os primeiros 1000 dias de vida dessa criança? Eu sou a Aline Worm e esse é o Instinto Materno. Olá pessoal, estamos aqui com a Rafa Manfroy e vamos falar sobre adaptação e readaptação escolar. Rafa, qual que é a melhor idade para colocar os filhos na escola e como que funciona a adaptação? Então, Aline, assim, idade ideal, existe uma idade ideal, né? Mas a gente sabe que isso também não é possível para todo mundo. Então, eu quero deixar claro assim, que a criança, a partir dos 2 anos, ela já está um pouco começando a se afastar um pouquinho da mãe e abrir espaço para uma rede social um pouco maior ali. Então ela já sente necessidade de brincar com os amigos, com outras crianças. Ela tem interesse de socializar, coisa que não acontece antes dos 2, né? Então, quando a mãe tem a possibilidade de escolher uma idade ideal, a gente fala que após os 2 anos é uma idade melhor, até pela questão da imunidade. Passa as vacinas. Passa as vacinas, a criança já está mais imune também, não está tão propensa ali a doenças, a infecções. Agora, na questão emocional, é mais em relação a isso. A criança, até os 2 anos, o mundo dela é muito a mãe. E ela não tem necessidade de outras pessoas, ela quer a mãe. E aí, essa entrada na escola, quando acontece de forma muito prematura, acaba trazendo dificuldades porque ali não é realmente o lugar que a criança quer estar, né? Eu sempre digo assim, se você tem que colocar a mãe e não tem outra opção, vamos fazer isso sem trauma, né? Então, vamos fazer sem culpa, entenda que essa é a sua única opção, então você vai fazer isso. Realidade. Essa é a sua realidade, então você vai fazer sem culpa, você vai entender que isso é o melhor para o seu filho agora e você vai passar toda a segurança que você pode para ele, vai conversar com ele, vai dizer que esse é o momento ideal da família de vocês. Mas assim, a partir dos 2 anos, após os 2 anos, é a idade mais ideal. E quando ingressa na escola, quando é bem pequenininha, a maioria das mães, né, a gente sabe a realidade, coloca com 4, 5 meses. Como que a gente faz essa adaptação dos bebezinhos sem traumas? Então, na verdade, assim, quando a gente fala de adaptação, o que é uma adaptação, Aline? É um momento novo, é uma situação nova, né, e que requer de um tempo para que você se acostume àquilo. Toda adaptação precisa de um tempo para que a gente se acostume. E não é só a criança que tem que se acostumar, são os pais, porque assim, é uma perda para os pais também. Pensa aquela mãe que está amamentando, você tem filha, você sabe como é que é, aquela coisa grudada na criança o dia inteiro, o mamar, o sono, a fralda, a gente fica naquela simbiose, de repente tem que colocar na escola. As mães então, começam assim, a sofrer antes do final da licença. Eu ainda acho a licença maternidade no Brasil deveria ser de no mínimo 2 anos. Ah, sim, vamos fazer uns 4 programas para falar disso. Vamos, mas é o ideal, né? Claro que é o ideal, nem se discute.
né? Que precisaria ser assim bem depois do que 4 meses. Até se a gente for pensar nessa questão, até da adaptação de ser de 2 anos, a mãe deveria ficar 2 anos com a criança em casa, né? Deveria, Mas a gente sabe que isso está longe de poder acontecer dentro da nossa realidade do nosso país. Então essa adaptação, ela tanto para bebês quanto para uma criança de 2 anos, ela vai acontecer. Pode acontecer o choro, talvez a mãe nem perceba tanto choro no bebê e perceba mais choro na criança um pouco maior. Mas o choro, o que ele é? É a forma que a criança tem de se comunicar, expressar. Porque ela nem tem tanta aquisição da fala, né? Isso nem está formado ainda. Então é até saudável que a criança chore, porque ela está expressando, né, esse desconforto, essa insegurança, esse medo, essa adaptação que está acontecendo com ela. E os pais ficam com receio de deixar porque a criança está chorando, né? Mas tem que deixar igual, né? Mas tem que deixar. Então, assim, se tem que deixar, e se você escolheu esse momento, ou se chegou esse momento e precisa ser ali, a primeira coisa que tem que acontecer é converse com essa criança. Não interessa se ela tem 4 meses ou 2 anos. Converse com ela. Os pais às vezes esquecem que as crianças sentem tudo, né? E eles entendem. Então, assim, filho, tá chegando o dia que você vai para a escolinha. Conta para ele como que é essa escolinha. O que ele vai encontrar lá? Olha, lá você vai ter outros amiguinhos que vão brincar, que vão sentar do teu lado. Tem uma prof, que é uma tia, uma mulher querida que vai cuidar de você, que vai sorrir para você, que vai brincar, que vai te amar, que vai te pegar no colo quando você precisar, né? Então você vai contar para ele como que é esse ambiente, vai levá-lo para conhecer essa escola que você decidiu, que você escolheu. Então ele vai conhecer esse ambiente, né? Tem escolas que têm um programa de adaptação, né? Onde a mãe vai ficando ali durante a semana, ela fica um pouquinho ali e esse tempo vai diminuindo, né? Com o passar dos dias até que a criança se adapte. Cada escola funciona de uma forma. Mas é até importante que na escolha da escola, a gente possa escolher uma escola que tenha... que seja mais parecida no seu funcionamento, na sua filosofia, com aqueles princípios, aqueles valores que a gente tem na nossa casa. Porque isso também acalma a gente. Sim, né? A gente deixar num lugar que a gente se sente bem. E isso, a primeira pessoa que tem que se sentir segura... é o pai e a mãe. É o pai e a mãe, porque assim, a criança sente tudo que os pais sentem. Então, se os pais estiverem inseguros, se sentindo culpados, duvidosos de que se a escola é boa ou não, a criança vai sentir tudo isso. E isso, com certeza, vai dificultar a adaptação dela na escola. Então, é todo um processo, né? Todo um processo, né? Ir devagarzinho, ir explicando, eles entendem, não importa a idade, né? Eu tenho uma amiga que está com a bebezinha dela quase com 4 meses. Então, ela começou a tirar o leite dela e dar na mamadeira, coisa que ela nunca tinha se tocado. Eu perguntei para ela, você já está dando mamadeira de vez em quando com o seu leite? Ela, eu não. Falei, e se você colocar na escola e ela não pegar a mamadeira? O que você vai fazer? Né? Ela falou, Rafa, é verdade. Então ela já começou a dar mamadeira, então a criança já está adaptada, ela vai tirar o leite, vai deixar na escola. Na escola. É muito importante dizer que não precisa desmamar os filhos. Isso. Né? Segundo a OMS, a Organização Mundial de Saúde, o aleitamento materno é o alimento exclusivo até os 6 meses de vida do bebê. Então não desmame a criança. Não tem necessidade. Não tem necessidade. Faça ordenha, né? Congele, leve para a escola, explica a situação. Vá para o banco de leite, que lá eles fazem todo esse ensino, né? Na prática, inclusive, de como ordenhar, de como congelar. Então leva esse leite para a escola. Ela está fazendo esse processo que eu achei bem legal, porque aí é uma adaptação a menos para a criança. Claro. Você já pensou a criança perder o peito? Então hoje ela vai para a escola. Então é um ambiente estranho, é uma pessoa estranha cuidando dela, ou várias. E além de tudo, ela vai mamar na mamadeira, da noite para o dia. A chance de dar errado é grande. Sim. Né? Porque é muita coisa para a criança dar conta. Então vamos com uma coisa de cada vez. Conversou com a criança,
preparou ela, né? Eu não sei se a Silvinha vai falar disso, mas a coisa da reprogramação de falar no ouvidinho da criança, isso é super importante, vou deixar para ela, que ela tem propriedade para falar. Tá falando de você já. Mas assim, tudo isso é muito bom, porque a gente prepara o emocional, né? E a questão prática também. Poxa, eu vou entrar com a mamadeira antes, para que ela não tenha tanta adaptação. Se a criança é maior, ela já entende mais, né? Falar sobre essa questão do que vai acontecer lá. E quando for se despedir da criança, não sair de fininho, porque essa coisa de enganar a criança, de falar assim, ela não tá olhando, eu vou sair. Aí a criança começa a desconfiar da escola, a ter ainda mais insegurança, então tem que jogar limpo. Olha, a mamãe vai te deixar aqui, você vai ficar com a prof, daqui a pouquinho eu venho te buscar. Procurar não atrasar, para a criança não ver que os amiguinhos estão indo embora e que ela está ficando. Chega no horário, né? Busque no horário, cumpra com aquilo que você prometeu para a criança. A criança vai chorar quando a gente der as costas? Vai chorar. Mas assim, o choro é natural, é normal e é até saudável. E depois é preciso a gente perguntar para a professora também, como é que ela ficou quando eu fui embora? O que aconteceu? Como ela ficou, né? Tem escola que registra, né? Na agenda, a agenda é bem importante nessa fase, porque a professora não tem tempo de ficar na porta da sala, eu sei porque eu trabalho em escola, né? Conversando muito tempo com todas as mães. Então, peça para a professora registrar, vá conversar com a psicóloga da escola, vá conversar com a coordenadora, para entender até assim, qual é o funcionamento, o que a escola faz nessa fase de adaptação. Porque a família e a escola vão estar falando a mesma língua. Isso também ajuda, né? E é importante também você colocar numa escola que você tenha a abertura para conversar com todo mundo. Não, você pode se sentir bem, às vezes, vou colocar porque eu gosto da professora, mas eu não gosto tanto da diretora, alguma coisa. Mas tem abertura para conversar com todos dentro da escola, e assim, né, Aline, a professora, ela pode mudar no meio do caminho aí, né? Ela pode mudar até no mesmo ano. Sair, mudar de escola, passar num concurso. Então, é importante que a escola, no geral, seja um lugar que os pais confiem. Seja uma escola acolhedora, né? Com certeza. Um lugar assim, né? Exatamente. Então, tá certo. Obrigada, Rafa. Imagina, foi um prazer. Pessoal, agora vamos conversar com a Márcia. Ela começou com o homeschooling, que é educação em casa com a sua filha, e ela vai nos contar por que ela parou com essa opção. Pessoal, estamos aqui com a Márcia. Ela começou o homeschooling, que é a educação escolar em casa com a filha dela, né? E agora ela tá levando a Luísa para aula. Márcia, conta um pouco pra gente como é que foi começar a educar ela em casa e depois mudar ela para escola. A educação domiciliar entrou na minha vida logo que a Luísa nasceu, né? Então, nos primeiros dias de vida dela, eu tive acesso à informação e formação de Maria Montessori, e foi aí que tudo começou. Foi aí, a partir disso, que eu descobri o homeschooling, fui estudar sobre isso, comecei a aplicar em casa, e foi assim até recentemente, 2, 3 semanas atrás, quando ela ingressou na escola daí. E por que você preferiu? Foi uma preferência ou foi uma pressão para vocês colocarem ela na escola? Aline, começou a ficar muito difícil a situação de homeschooling porque a gente precisava de amigos para brincar e a gente frequentava parquinhos, aula de natação, balé, enfim. Mas ela teve uma tarde que, numa segunda-feira à tarde, ela disse assim para mim: mamãe, eu quero chamar a Isabel para brincar. A Isabel está na escola. Então eu vou chamar a Valentina. A Valentina está na escola. Então que tal o Theo? O Theo está na escola. E eu quase chorei nesse dia. Eu falei, puxa vida, né? E agora, todo mundo na escola. Todo mundo na escola. Como que nós podemos lidar com isso, né? Então, foi aí que eu comecei a pensar na possibilidade de iniciar a escola e ver como é que ela reagiria a tudo isso, né? Então, mas ainda assim, continuamos as nossas atividades domésticas, né? O ensino domiciliar mesmo. Então, a partir do que ela vai demonstrando interesse, eu vou trazendo para dentro de casa, para o ensino mesmo, né? Então, a partir do que ela gosta, a partir das perguntas que ela faz, eu busco informação, estudo a respeito do assunto e trago para ela. E como que é que você faz essa educação em casa, mesmo ela indo para a escola? Como que você faz? Por exemplo, ela se interessa por uma árvore, como é que você explica para ela? Né, com a idade que ela tem, que é um ser vivo e tudo, né? Nós temos, por exemplo, em casa uma hortinha pequena, vertical, né? Nós moramos em apartamento, então a partir dali ela já vai percebendo a planta,
né? Que a planta cresce, que os frutos aparecem, se amadurecem. Então, por exemplo, um tomate, né? Um tomate tem o fruto que fica verde, depois vermelhinho, enfim. E é isso que a gente vai mostrando na prática, do dia a dia mesmo, a teoria, né? Então, a gente vai trabalhando tudo isso. Esses dias ela começou a me questionar em relação ao tempo, ao ontem, ao hoje, ao amanhã. Então, o que eu fiz? Um calendário linear, né? Então, com os dias da semana, os dias do mês todos em linha reta, para ele entender que o 1 até o 30 tem toda essa distância a ser percorrida, né? Então, fica mais claro que o ontem é o ontem e o amanhã será o amanhã, né? Então, a partir das perguntas dela, eu vou desenvolvendo as atividades, vou fazendo buscas na internet. A internet é um grande aliado nesse momento. Então, você utiliza bastante o método montessoriano, né? Principalmente para crianças pequenas, por ser mais concreto, né? Maria Montessori falava muito disso. E como que foi você buscar uma escola que tivesse com base as mesmas ideias que você tem em casa? Visitando. A primeira coisa foi visitar várias escolas e aí a partir disso, das conversas com os orientadores, né, com as pessoas, aí eu fui e cheguei nesse consenso, né, de entender alguma coisa bastante parecida com o que eu fazia em casa. Né? Eu acho que tem sido uma boa escolha. Tem sido uma boa escolha. E como é que foi o primeiro dia de aula dela? Ela quis ficar, ela quis ir embora? Como é que foi? Quis ficar para sempre. Nas palavras dela, quero ficar aqui para sempre, né? Então, eu acho que foi uma boa escolha, até pela boa receptividade dela. Né? E ela tem bastante amiguinhos agora e tudo, né? Tá sendo bem legal. E com a Beatriz, como é que você vai fazer? A Beatriz, eu penso de fazer alguma coisa bem parecida. Não gostaria de colocá-la agora na escola, né? Mesmo que a irmã mais velha já... a Luísa tem 3 anos, né? A Beatriz está com 11 meses. Fez 1 ano, quinta-feira. Fez 1 ano, né? Então, eu gostaria de mantê-la em casa mais um tempo, né? Para ter esse contato mais próximo, né? Essa intimidade, essa proximidade de educar mesmo, né? Então, eu gostaria de manter até pelo menos 2 anos. Então, eu acho que a maioria das mães, né, pensam em manter os filhos em casa, até pensam pelo menos, a maioria não consegue, mas pensam em ficar com os filhos até os 2 anos, né, que foi que a Rafa falou, né, que a gente vai conversar também depois. Acho que é muito importante criar a imunidade, a questão do apego que você tem, para eles não se sentirem abandonados, digamos assim, né? Não é uma escolha fácil, sabe? Tem dias que são bastante cansativos, mas eu encarei como um trabalho, né? Então, como em qualquer trabalho, existem dias mais cansativos, dias mais tranquilos, né? E é assim, então, para mim, a educação domiciliar passou a ser o meu trabalho, meu emprego mesmo, né? E em cima disso, eu fui desenvolvendo todas as estratégias. E aqui no Brasil, a educação domiciliar, ela está regulamentada já? Eu vi que saiu uma normativa do Supremo Tribunal Federal, né? Que o Enem, ele vale como diploma de conclusão do ensino médio, né? Como é que está isso? Olha, até onde eu sei, ainda é ilegal, né? A prática de homeschooling é ilegal. Na verdade, assim, o não ir à escola é ilegal, né? Então, mas nada impede de fazer as atividades em casa, né? Mas tem as questões legais sendo trabalhadas aí com advogados e, né, perante o Superior Tribunal de Justiça, questões políticas também, né, e tem todo um trabalho em cima disso, né. Mas ainda hoje, no Brasil, ainda não está regulamentado, ainda não é uma questão... É obrigatório colocar a partir de 5 anos na escola, Isso. né, é obrigatório, né, ter o filho em escola regular, que eles falam. Né? Mas nada impede de você fazer um contraturno, por exemplo, né? Fazer uma prática de homeschooling em contraturno. Em contraturno. Tá certinho, Márcia. Obrigada pela sua entrevista. Obrigada a você. Vamos para um breve intervalo e já voltamos.
Ótica Araújo oferece excelência no atendimento e qualidade em óculos solares e de grau. Possui tecnologia de ponta, Roya e Varilux para tirar medidas digitais em 3D diretamente na armação escolhida, eliminando possíveis erros e proporcionando exatidão na confecção de seus óculos. A equipe da Ótica Araújo é uma das equipes de técnicos em óptica mais antiga da cidade. Ótica Araújo. Aqui o cliente negocia com os proprietários. Pessoal, voltando agora do intervalo, vamos conversar com a Silvia de Jesus Cardoso. Ela vai nos explicar por que a gente tanto fala para colocar a criança na escola só com 2 anos e qual que é a implicação psicológica na criança que vai para a escola com 4 meses. Silvia, 4 meses, período integral, é a realidade, né? Sim. E o que a gente pode fazer para a criança não ficar tão traumatizada? E a mãe também, né? Na verdade, assim, o impacto de você colocar uma criança muito cedo na escola, ele tá que a criança não entende ainda a separação. Para uma criança tão nova, essa separação, para ela foi abandonada, ela não tem noção de tempo ainda, ela não tem noção do que são 4 horas, do que são 6 horas para ela, ou 8 horas. Então, para ela foi abandonada. Causa dentro da criança um sentimento muito forte de que ela não vai sobreviver, de que para ela ali o mundo acabou se ela está longe da mãe e do pai. Então, é claro que na nossa realidade hoje, tem famílias que precisam voltar a trabalhar, a mãe precisa voltar a trabalhar para ajudar na renda de casa e não tem outra escolha, então tem que pôr na escolinha. Mas isso vai bagunçar um pouco a vida da criança, né? Então, se era uma criança boazinha, tranquila, ela pode ficar um pouco mais chorosa, ela pode dormir menos à noite, grudar mais no peito ou se desmamar antes do tempo, porque ela vai falar assim, eu tenho que segurar o máximo que eu tenho enquanto eu tô perto, porque a qualquer momento eu posso ser abandonada de novo. Uhum. Isso, biologicamente, fisiologicamente falando, traz para a criança uma sensação de escassez muito grande da mãe, da presença da mãe, um vazio muito grande para ela, que depois, naquele adulto que ela vai se formar, vai ser aquela pessoa que forma laços muito dificilmente com os outros, entende? Ou forma laços com pessoas que acabam deixando ela, traz alguns traumas para essa pessoa quando adulta. É claro que a maioria das pessoas fala para mim assim, eu fui para a escola quando criança, estou viva, né? A gente sobrevive mesmo. Mas o intuito, eu acho que de todo pai, de toda mãe, não é criar um sobrevivente, é criar uma pessoa que melhor para o mundo e forte para o mundo. Uhum. E essas pessoas, elas acabam indo com bastante lacunas para a vida adulta, que depois a gente, graças a Deus, hoje já existem formas de tratar, mas são lacunas de depressão, de tristeza, de falta, de escassez, de vazios, que são bem difíceis da gente trabalhar depois de adulto. Eu conheço casos de pessoas que são compulsivas por comida, né? Sim. Porque parece que nunca... É uma fome da alma, né? Não é uma fome do corpo. É um vazio que nunca é preenchido. Né? Então, a pessoa come tentando preencher esse vazio e nunca tem nada que preenche ele, né? Ou na comida, na bebida, ou até nos relacionamentos depois, relacionamentos que não vão muito bem, não se encontrar na profissão, na vida. Tudo isso a gente nunca liga que tem a ver lá com o que a gente passou na nossa infância. É por isso que a gente prioriza. Os primeiros 1000 dias da criança é onde forma o psicológico, onde a criança ela forma todo o desenvolvimento dela, né? Motor também. É nessa fase que a criança entende que existe um vínculo, que existem pessoas que ela pode confiar, que ela pode olhar para aquela pessoa, ela confia, quem é a pessoa que representa a autoridade para ela, quem ela tem que respeitar, o que é família, o que é o ambiente familiar. Nessa fase dos 1000 dias, dos 3 primeiros anos, é uma fase que você forma todo o caráter e a forma que esse indivíduo vai ser na vida adulta. Então, se você pensar que é só 1000 dias que você pode mudar todo o futuro dessa pessoa lá na frente, a confiança dela, o estado de espírito, a autoestima dessa pessoa, é pouco, se a gente for parar para pensar. Se você for parar para pensar, 2 anos de vida extra-uterina, né? Vamos supor que a gente viva até os 100 anos, é 2%. Né, que a gente tem que se dedicar aos nossos filhos, né? É claro que não é a realidade do nosso país pessoal, hoje. É isso que a gente está querendo falar, não é a realidade. A gente não está querendo que ninguém largue o emprego e fique com a criança em casa. O intuito não é que as mães se culpem, né? Vai deixar a criança na escola,
deixa com o coração em paz. Não tem o que fazer, deixa com o coração em paz. Mas busca a escola que vai acolher aquela criança com mais carinho, que vai dar colo, que vai dar um pouquinho de conforto para ela no sentido do vínculo também na escola. Porque senão, se leva para uma escola totalmente fria, uma escola que vai deixar aquela criança deitada o dia inteiro, sem estímulo, sem contato, aí o reparo disso é bem complicado depois. Até o pessoal às vezes fala assim, uma escola barata. Pessoal, não estou falando, né? Eu visitei várias escolas, tem vários preços, né? Mas você tem que ver a escola que melhor se adapta a você. Não vá pelo preço, né? Porque às vezes pode ser que a mais barata vai ser que melhor vai se adaptar para você. Mas você fica pensando assim, é R$100 mais caro, mas às vezes o preço não influencia ali. Às vezes uma escola com menos aluno, um pouco mais afastada, os professores têm mais contato com essas crianças do que numa grande com um monte de alunos. O pessoal às vezes a questão pensa, é você olhar a ideologia da escola. Né? Qual é a linha que essa escola segue? Se ela segue uma parecida com o que você quer criar teu filho, ótimo, vai com o coração em paz. Agora, se é uma escola que foge totalmente daquilo que você quer para o teu filho, aí fica meio complicado você colocar ali e depois você ir lidando com essas coisas em casa, né? Porque daí é totalmente diferente a ideologia que você... E como que a gente, depois dos 2 anos, colocar na escola, a criança vai estar um pouquinho mais tranquila, né? Passou dos 2 anos, a criança ela já não é um ser fundido com a mãe. Ela já passa a entender que ela pode ir, que ela volta, que existe um tempo, que a mãe vai e volta. Ela já entende toda essa logística que existe em separação. Ela já compreende um pouco melhor. Então, se a mãe começar a preparar ela antes, assim, olha, você vai ano que vem para a escola, e lá vai ter amiguinhos, você vai ficar amanhã, ou você vai ficar à tarde, ou período integral, e a criança começar a comprovar que aquilo que a mãe fala, ela pode confiar, que todo dia a mãe vai estar ali para buscar, que não vai esquecer ela na escola, que não vai perder nada nessa nova etapa da vida dela, a criança vai, a maioria das vezes, tranquila para a escola. Agora tem que ser uma adaptação bem rigorosa com a criança, assim, de que ela não vai perder, de que vai dar tudo certo. Que ela não vai ser abandonada. Não vai ser abandonada, que os pais vão estar ali esperando ela, que o dia que um não puder, o outro vai buscar, a avó vai buscar. É mais tranquilo depois dos 2 anos, com certeza. Né? Pessoal, frisando de novo, não estamos pedindo para ninguém abandonar o emprego, a gente está explicando o impacto psicológico que dá na vida da criança. Colocar ela no período integral com 4 meses ou colocar com 2 anos, essa que é a diferença. A gente percebe no consultório que as mães acabam de ganhar o nenê, elas já estão ansiosas com 4 meses, onde elas vão ter que voltar a trabalhar e ter que passar por toda essa situação. E eu acho que a mãe que está ali presente de espírito em casa, mesmo que tenha que trabalhar, mas a hora que está em casa, está presente de espírito, está ali, está olhando para essa criança de verdade, realmente faz o vínculo de novo com ela, é bem melhor para a criança do que aquela mãe que, assim, já que vai para a escola mesmo, chega em casa, coloca lá no berço, coloca um desenho para a criança assistir, coloca alguma coisa e não tem mais contato com essa criança. A falta de contato é que é nociva, né? Independente do tempo do dia que a mãe fica perto. Pode pegar, deixar o dia inteiro, mas fique com a criança enquanto você está com ela. Não terceirize a educação dos seus filhos, né? Fique com ela, dá um carinho, tenta dar um banho, né? Um contato físico um pouco mais, né, mais forte, né? Faça uma massagem enquanto você está com ela, para ela entender E brincar, sentar e brincar com a criança também, porque conversar. A maioria dos pais colocam lá, jogam um desenho e esquece a criança ali. E a criança tá abandonada, com o pai e com a mãe dentro de casa também. Então é isso, é chegar e ser pai e mãe mesmo, de chegar e estar perto mesmo, enquanto tá dentro de casa. Tá certo, Silvia, obrigada pela sua entrevista. Obrigada. Confiram as novidades da loja Tutulelê. O inverno chegou e aqui na loja Tutulelê existem vários modelos de pijama para meninos também. Este aqui é um pijama que ele é inteiro, né? Ele é um macacão, ele tá sem pezinho que daí dura um pouquinho mais, né? E tem até o tamanho 8 aqui na loja, né? Isso é legal porque a maioria das mães às vezes fala assim, meu filho tem 4, tem 3 anos, como que eu vou fazer se ele se bate muito à noite? Uma boa opção é usar o macacão. Para as crianças também, ou para as mães também que preferem separado, né? Aqui a gente tem um modelo de pijama da cara de criança, que é o modelinho que é separado a blusa e a calça. Lembrando que a loja Tutulelê também tem todos os modelos de pijama até 8 anos, esses em soft.
Esse é o modelo de pijama para criança de 8 anos. Esse é o modelo de pijama separadinho, né? Tem a blusa e tem a calça em soft, bem quentinho, aqui para o inverno de Cascavel, porque é bem frio aqui, né? Lembrando que a loja Tutulelê fica aberta todos os dias, até às 18h30 e aos sábados até às 17h. Tutulelê, fazendo de cada gesto um toque de carinho. E aí, gostaram do programa Instinto Materno de hoje? Acompanhe nosso Facebook, facebook.com/Programa Instinto Materno. E fiquem ligados na programação da TV Medicina e Saúde. Vão passar várias dicas legais do programa Instinto Materno durante a programação. Até mais! O Instinto Materno foi um oferecimento de Espaço São Rafael. Lá você encontra reprogramação biológica, renascimento, microfisioterapia, reiki, osteopatia e tisna.